E vou acabar esse ano, prometo, mestrado. Também sou pesquisadora de segurança pública e violência institucional numa ONG chamada Justiça Global. É uma ONG de direitos humanos, focada em litígio internacional. Então, a gente vai trabalhar questão socioambiental, climática, violência pública, com a segurança pública e violência institucional, a partir do litígio internacional, trabalhando com a Corte Interamericana e com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, também agradecer muito que eles não estão aqui. Ali, ó! Cris, que eu acho que foi a pessoa que idealizou essa mesa de hoje, temos que falar, né? Que nos ensejou lá no grupo dos orientantes da Soraya. Então, agradecer a vocês, especialmente, por estarem aqui, mas também o Laboratório do Metrô, o próprio IPUR UFRJ. E a gente estava pensando, assim, que eu acho que é muito importante a gente estar aqui, apesar de que aqui é letras, mas eu vou falar que a gente está aqui no IPUR, tá? A gente está aqui no IPUR, nesse espaço que é um espaço muito cis-heteronormativo, se me permitem dizer, para a gente estar ocupando, e não está fazendo apenas debate, né, porque nós não somos apenas indivíduos para ser debate, né, mas também está ocupando esse lugar, falando pela nossa história, pelo nosso trabalho. Acho que isso é importante, que eles possam ocupar ainda mais. O IPUR tem cotas trans, desde ano passado, eu acho, né? Então acho que é importante a gente estar cada vez mais ocupando esse espaço. E esse debate vai começar essa conversa, né? Eu acho que vai ser importante a gente falar desses nossos atos políticos, dos nossos ativismos, dos nossos trabalhos, sejam a partir das nossas ocupações, dos nossos coletivos, enfim, do nosso trabalho no executivo, no legislativo, entre outras coisas. Aquilo que é insurgente, aquilo que é Estado também, enfim, a gente pode conversar um pouco sobre como esse planejamento insurgente LGBTQIA+. Nem falei sobre a minha pesquisa tem tudo a ver com esse tema. O título da minha dissertação é Políticas Públicas, Diversidade Sexual de Gênero no Subúrbio Carioca, um estudo de caso de Bento Ribeiro. E aí, antes de eu falar, enfim, trazer sobre a minha pesquisa, porque acho que a gente vai ter tempo para poder falar sobre isso, vou apresentar quem vai estar nessa mesa aqui comigo, acho que é importante, né? E também falar que tem uma listinha em QR Code lá fora, mas também tem para quem ainda não assinei, para assinar aqui uma lista de presença. E aí eu vou chamar Fernanda Alexandre, e os grandes, eu amo que o povo trabalha, superintendente de políticas LGBTI+, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, coordenador do programa Rio Sem LGBTI Fobia do Governo do Estado, presidente do Conselho Estadual LGBTI+, do Rio de Janeiro, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas da UERJ, coordenador do mestrado profissional em Direitos Humanos, Justiça e Saúde, no eixo de Gênero e Sexualidade na Fiocruz. Caramba, E agora, vice-presidente, né, que a gente acabou do FONGE, que é o Fórum Nacional de Gestores, né? Importante a gente demarcar isso. A gente pegou a vice-presidência agora do FONGE. Né, Indianari? É isso. Comendo dela saindo. Camila Martins. Marinho de Marinho. Gente, tem que ver. Camila Martins. Jornalista, mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela FRJ, cofundadora e editora da revista Revista Brejeiras, que é uma publicação feita por e para lésbicas, e idealizadora do projeto de lei Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio. Sara ainda não chegou, mas depois a gente apresentar ela, se puder. Estou olhando para ver se tinha mais tudo bem. E Genari Siqueira, Traviarca, presidente do Grupo Trans de Evolução. Mas agora quem Ai, travesti! Cuidado só no encosto, porque eu gostei foi. E da Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, coordenadora do Centro Comunitário de Cidadania LGBTQIA+, da Casa NEM, Genari Siqueira, conselheiro estadual LGBTQIA+, do Rio de Janeiro, representante da Rede Brasileira de Prostitutas de Gabriela Leite, da DASPU e Coletivos Putas da Vida Rio de Janeiro, secretário municipal do PT Carioca. Eu amo que as bios são enormes, a minha é bem pequenininha, 3 linhas. Você só tem 20 anos. Nossa, mas você... 20, babadeira, 20.
Por aí, Emoção, é. Que isso, 26, quase 27. Ai, que novinho! Menina! Obrigada, vou levar pro meu elogio. Não, eu acho ótimo. Mas, enfim, eu acho que esse é um local importante para a gente poder demarcar esse planejamento insurgente, né? Como comecei a falar da minha dissertação, eu nasci e fui criada em Bento Ribeiro. E para quem, não sei se todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, mas Bento Ribeiro é um bairro na zona norte do Rio de Janeiro, perto de Madureira, que é o bairro mais famoso, assim, Bento Ribeiro é um bairro menos famosinho na mídia. As pessoas conhecem Bento Ribeiro por causa do Bolsonaro, da Xuxa e do Ronaldo Fenômeno. Mas uma outra questão que talvez tenha um caráter muito carioca, e que eu falo nessa dissertação, que eu acho que tem a ver com esse debate, é sobre o subúrbio, né? E aí o subúrbio como algo muito do Rio de Janeiro, né? Que ele vai ter denotações sociais, territoriais, muito da cidade do Rio de Janeiro. Então ele vai, a palavra subúrbio nasce da política, nasce como uma demarcação do Estado, mas ela também tem uma importância muito grande, né? Para as pessoas que moram no subúrbio, e o subúrbio seria visto muitas vezes no Rio de Janeiro como a periferia do Rio de Janeiro. Só que muitas vezes a gente vai falar que a gente é periférico, mas você vai ver sempre pessoas da Zona Norte, da Zona Oeste, dizendo que são suburbanas, né? Então, se você vai em Madureira, vai ter lá uma placa enorme, e isso tem vários bairros que é orgulho de ser suburbano. Isso é uma questão muito potente. E eu começo a falar, eu falo da minha dissertação justamente para poder pensar as políticas públicas no subúrbio, né? E, enfim, as convergências que existem, diferenças que existem nas políticas públicas, que não são políticas basilares, que não são políticas de saúde, de educação, entre outras coisas, mas que são políticas ali de segurança pública em sua máxima, de controle, entre outras questões, para poder dialogar quem é que está fazendo pela população LGBTQIA+, nesses espaços periféricos e no subúrbio, né? E aí eu conto muito minha história, como eu fui da Igreja Católica por muitos anos. E aí é isso, Bento Ribeiro não tem uma clínica da família, não tem um UPA, na verdade não tem nenhuma unidade de saúde básica. Tudo é nos bairros vizinhos. Então os espaços que a gente encontrava com a população LGBTQIA+, era na igreja, né? Então, assim, se você vai numa igreja, gente, tu vai lá no coral. Coral de igreja sempre tem um LGBT, sempre tem. E era nesse espaço que a gente construía ali, enfim, a nossa vivência, né? Enfim, nossas identidades. Mas é muito diferente de você estar num espaço onde você pode ser quem você é, falar, né? Ter uma associação política, conversar sobre isso, pensar sobre isso. É muito mais uma questão de, você participa comigo, vamos se juntando para cantar para Deus, e não vamos se juntando para buscar direitos para nós, né? É uma perspectiva muito diferente. E aí quando eu vou encontrando outras pessoas que vão falando sobre isso, na verdade isso é uma questão muito comum, né, na cidade do Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, e resolvo começar a escrever o meu mestrado com esse tema. Isso é muito importante para a gente pensar que o fato de o subúrbio, que é um lugar que tem muita população LGBTQIA+, que é a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, disparadamente. Então, se a gente pensa que a Zona Norte é a região com mais população, e a Zona Oeste é a população com mais extensão territorial, e tudo isso é subúrbio do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma parte muito grande do território do Rio de Janeiro, onde as políticas públicas, elas são, enfim, as basilares são muito resquícias quando a gente vai pensar em saúde. E quando a gente vai falar de diversidade sexual, essas políticas sociais acabam sendo feitas por outros autores, né? Eu sei que eu brincava muito que tem muitos textos, a gente lê muito, é muito interessante pensar como, por exemplo, o protestantismo, as igrejas evangélicas vão fazer um grande trabalho de política social nas favelas do Rio de Janeiro. Mas aonde está a gente, né? Então, onde estava o corpo travesti negro ali dentro da igreja evangélica, eu vou receber o prato de comida, né? Está passando por alguma necessidade, enfim, aonde estão essas políticas sociais quando nós somos corpos que estão nessa insurgência, que estão nessa divergência, que, enfim, querem que a gente não esteja naqueles espaços. Falei pra caramba, vou parar de falar, mas eu acho que isso é muito interessante para a gente poder pensar, enfim, nossos trabalhos, como a gente tem visto as insurgências LGBTQIA+, pensando em gestão pública, pensando no planejamento urbano, pensando tanto nas políticas públicas do Estado, mas aquilo que a gente pode fazer sem ele também, enfim, nas diversas formas como nós, enquanto população LGBTQIA+, vamos sendo resistência nos territórios, mesmo sem o apoio do Estado. Então acho que a Maré também é um exemplo muito grande disso. A gente vai ter ali organizações que são específicas para a população LGBTQIA+, e outras que têm um espaço muito aberto para essa população, e como isso é muito importante para aquele território,
que vai ser muito modificado por isso, né, pelas nossas políticas sociais. Então isso também é um planejamento insurgente, eu acho que a gente vai parando para partir desse princípio. E aí, nossa ideia era fazer uns 15 minutos de fala, assim, para a gente expor o trabalho de vocês também. Já estávamos até conversando aqui, né, um pouco. E aí, queria começar com a irmã, se você quisesse. Eu não sei se a gente vai conseguir. Não vai conseguir. Não quer começar? Começar por elas? Não sei. Pode? Eu vou fazer então uma apanhada, pode ser? A gente vai conseguir apresentar aí. Bom, primeiramente quero dar... Soraya? Acho que não vai conseguir, não. Tá bom. Eu acho que aqui vai sair muito mais coisas dessa forma, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Beleza, já está tudo decorado na mente. Já, né? É um prazer estar aqui, quero muito agradecer o convite do Ipu, agradecer Cris também, né, que fez esse convite pessoalmente. Eu de plano já aceitei, eu já estar aqui com vocês, porque eu acho que é tão importante, né? Nós que viemos do movimento social e ainda continuamos dentro do movimento social, mesmo sendo governo, eu digo que não tem como a gente pensar política pública, falar de política pública, fazer política pública sem essa ligação direta com o movimento social. Obrigado. Então, eu acho que é isso, né? A gente parte desse princípio. Eu venho da Baixada Fluminense, né? Sou morador de Duque de Caxias, venho de formação, né, como dito aí, no direito. E aí eu chego ao programa Rio Sem LGBT e Fobia, 16 anos atrás, lá no ano de 2009, né? A gente ainda não entendia bem que programa era esse, né, Indianari? A gente tinha acabado de desenhar, sair também, né, de um início de um projeto, de um programa chamado Brasil Sem Homofobia, de 2004, primeiro mandato do Lula. E aí a gente começa a beber um pouco dessa fonte, né, para entender qual a linhagem, qual é o tipo de política pública que a gente ia reivindicar para o Estado do Rio de Janeiro. Então, no ano de 2006, 2007, junto com Cláudio Nascimento, e vários outros militantes à época, né, havia a SuperDi, né, que era a Superintendência de Políticas Individuais, Coletivas e Difusas, lá no 6º andar da Central do Brasil. E a gente começa a desenhar, né, esse projeto, esse programa, junto com vários integrantes também do corpo docente. E eu acho que é aqui o grande mote, né, a importância da gente ter academia pensando juntamente também com a sociedade civil. Então a gente teve por lá Sérgio Carrara, Ana Uziel, Vanessa Leite, Guilherme Almeida, e a gente está falando aqui de várias pessoas dentro desse movimento e fora dele também, né? Sérgio é um homem gay, Guilherme Almeida era um homem negro, é um homem negro trans, e Vanessa é uma mulher lésbica, e assim, é bacana a gente entender que esse programa, né, foi desenhado por várias mãos e ainda está sendo desenhado e redesenhado a todo instante, como eu disse aqui para vocês, porque várias especificidades, né, ainda não estavam dentro do programa, a época não cabia. Chega agora, né, em Indianari Siqueira. Indianari é uma das mais novas coordenadoras do programa, também uma especificidade bem diferente do que a gente havia pensado, né, 15 anos atrás. Depois ela vai falar sobre esse centro comunitário da Casa Nem, porque tem uma pegada diferente dos outros equipamentos. Então hoje, né, o programa parte do ano de 2010 com 4 equipamentos, os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Depois a apresentação está com o Cris pode mandar na lista. Eu acho que está bem bacana ali, né? E a gente faz esse desenho no cenário do estado do Rio, com 92 municípios. Então apenas 4 equipamentos não dariam conta e não deram conta de demandas advindas de todo esse estado, né? Então pensamos dentro do nosso plano de trabalho, né, que a gente chama de PT, e não é o do partido, mas é o PT, de forma que a gente ia abranger, né, essa capilaridade. E nisso se veio, né, Luna, né? Luna, veio também a pensar os centros comunitários dentro dos espaços periféricos, né? Então, a gente teve o primeiro lá na Maré, junto com o Gilmar Cunha, do Conexão G, ali perto do Centro de Artes da Maré, porque a gente não tinha à época, e não tínhamos há 4, 5 anos atrás, o desenho desse espaço e das pessoas LGBTQIAPN+, desse espaço dentro do nosso atendimento. Esporadicamente sim, mas a gente queria algo, né, que a gente pudesse fazer realmente esse recorte. E é por isso que vieram esses centros comunitários. Não só o da Maré, que foi bem recente,
O do GAI, que é o Grupo Arco-Íris, a gente está falando de um grupo com mais de 30 anos de militância, fica na Rua da Carioca, é bem pé no chão mesmo, né? E aí está uma especificidade também, bem como da Indianari, lá na Maré, porque quando a gente idealiza esse projeto, né, e pensa nos centros de cidadania LGBT, a época era centro de referência LGBT, e o programa ainda era chamado Rio Sem Homofobia. Em 2021 que ele faz essa mudança para Rio Sem LGBTfobia, e foi uma reivindicação trazida dos movimentos de mulheres lésbicas e mulheres trans, né, e foi bem bacana, porque a gente acolhe também, né, entende também nesse espaço, né, da questão do gênero feminino, está à frente, tem que estar mesmo. A gente pensa lá e fizemos uma mudança por decreto, foi bem bacana. Mas em 2010, quando a gente começa a fazer esses equipamentos, o primeiro foi em Nova Friburgo, já havia acontecido um projeto de um processo federal em 2007 pela Silvia Furtado, foi o primeiro equipamento, então a gente está falando de quase 20 anos de política pública na região serrana, né? Ele está lá até hoje. E ele vai ser incorporado dentro desse projeto do programa Rio Sem Homofobia à época. E aí a gente inaugura mais 3 lá em 2010, que foi a Central do Brasil, depois foi em Niterói e um na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Duque de Caxias com 13 municípios, né? Muito grande. E havia ali uma demanda muito crescente da violência LGBTfóbica, e ainda há, nesse recorte da Baixada Fluminense, né? Isso eu posso falar tanto por parte, né, dessa violência LGBTfóbica física, psicológica, moral, né, de várias formas, né? A contar aqui no ano de 2010, que foi antes da inauguração do equipamento. A gente foi fazer uma parada LGBT em Duque de Caxias, da Brigadeiro Lime Silva, e aí pedimos, né, o aporte do prefeito, o prefeito vetou a parada. Ele disse, você lembra disso? Ele falou, não, aqui não, na minha cidade não. Né? E aí a gente pede logo em seguida um equipamento, né, junto com o governo do estado, parceria pública. E ele também declina desse ofício, ele declinou. E ele disse que todas as pessoas tinham direito de serem atendidas, e essa população dita LGBT por ele, né, já estava sendo atendida também, nos CRAS, CREAS e por aí vai. E a gente sabia que não, né? Então a gente bate o pé na porta da prefeitura, a gente enfrenta, né, esse órgão local e coloca o primeiro equipamento total do estado, sem apoio nenhum da prefeitura. A gente inaugura no ano de 2011, no Centro de Cidadania em Duque de Caxias. Muita luta, e com uma menina lá, travesti, babadeira, que é a Charlene Rosa, né? Charlene Rosa, hoje, né, é uma grande liderança, tem mais de 20 anos de liderança na Baixada Fluminense, é uma mulher trans, se vê hoje, se lê como uma mulher trans, e é uma vereadora suplente também. Então, assim, por muita luta, a gente consegue, né, inserir esse equipamento lá em Duque de Caxias. E a gente começa a perceber a dificuldade de falar sobre política dentro desse espaço, né, de disputa, de polarização, que foi muito difícil, e ainda é difícil, né? Então a gente inicia no ano de 2010, conta meu tempo aí, tá? Já eu paro, em 2010 com 4 equipamentos. E aí eu vou, né, trazer aqui um recorte também em Niterói. A gente teve um equipamento inaugurado no ano de 2012 em Niterói, e foi logo depois da morte de um jovem, de um adolescente chamado Alexandre Ivo. A gente está falando de um jovem de 14 anos que foi brutalmente assassinado na cidade de São Gonçalo, perto da Praça Zé Garoto. Eu me lembro muito desse caso porque mexeu muito comigo, né? Foi no ano de 2010, se eu não me engano. A juíza Patrícia Cioli estava cuidando desse caso. Logo depois ela foi assassinada brutalmente, com mais de 30 tiros. Enfim, uma emboscada horrível. Mas esse menino, ele não teve nem a oportunidade de dizer para os pais, né, para a mãe, para o avô e para a irmã, né, que a orientação dele era, né, homossexual, né? Ele ainda muito jovem, e ele foi brutalmente assassinado. E por 4 jovens, já adultos, né, inclusive 2 deles, se eu não me engano, eram bombeiros civis. Só para a gente entender, né? Então a gente fala de um jovem de 14 anos, né, sendo assassinado brutalmente por 4 homens, né, dentro de um carro, depois levam ele para um terreno baldio, enfim, e asfixiam ele e lá o deixam.
Foi muito emblemático porque era jogo do Brasil e ele estava com a camisa do Brasil. E essa camisa do Brasil, ela foi usada também nesse assassinato. Enfim, só para a gente entender, quando a gente fala da LGBTfobia, a gente não fala só o fato de não querer estar ao lado de uma mulher lésbica ou bissexual ou de uma pessoa trans. Né? A gente fala realmente desse requinte bárbaro que é o assassinato de pessoas LGBTs. E por mais que vocês sabem disso, de mais de 16 anos, o Brasil lidera esse ranking, né? A gente fez uma análise agora bem preliminar do programa e do ano passado, de 2024, para 6 meses do ano de 2025, tivemos um aumento de 30% já na violência LGBTfóbica. Né? Então, tudo que a gente teve no ano passado, 171 ocorrências, a gente já superou nos 6 primeiros meses de 2025. Então, é importante a gente falar aqui também, né, e todos vocês, para pensar, né, de que forma que vai se dar, por exemplo, essa demanda. Tem que fazer a ocorrência, tem que ir até uma delegacia especializada, não tem. Né, a gente sabe que a gente tem as delegacias de bairros, né, comuns, e é preciso também atenderem ao chamado de uma ocorrência como essa da violência, não precisa ir até uma DECAD, né, qualquer delegacia, ela está ali obrigada a registrar esse caso. Depois, se precisar fazer, né, uma, que a gente chama de, agora esqueci o nome, que a gente puxa, né, o caso para uma delegacia especializada, né, agora me fugiu o nome, a gente consegue fazer isso também, porque ali na Rua do Lavradinho a gente tem a DECRAT, né, que é uma delegacia especializada não só no atendimento à política LGBT, mas também de intolerância religiosa e racial. Né? E por que eu estou falando isso tudo? Então, ainda lá, né, no ano de 2010, 12, a gente inaugura esses 4 equipamentos e hoje, né, o outro vai ser inaugurado na Central do Brasil, no ano de 2010. A dificuldade que a gente tem é isso, né? É um acesso ou não acesso da nossa população LGBT, diferentemente da casa da Indianária Siqueira, da Casa NEM, né, de outro equipamento que é chão, é rua, né? A pessoa pode chegar lá de chinelo de dedo, de short, de havaiana, de blusinha, que ela vai adentrar. Se ela não tiver um documento, ela vai adentrar e vai ser acolhida. Nesse equipamento da Central do Brasil, por exemplo, se chegar alguém de short, de chinelo, sem documento, ela não entra. E aí a gente vê mais uma vez essa política pública fadada ao fracasso. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. A gente sabe que é um erro, mas precisou se fazer assim. Então a gente teve que baixar uma portaria junto com a SEAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, olha com quem, para que a gente pudesse atender as mulheres trans, travestis, a população profissionais de sexo, porque às vezes chegava uma menina lá, eu estou falando de menina mesmo, né, para tirar uma RG, para pedir uma isenção, para ser acolhida, por exemplo, numa questão de abrigamento, ela não podia nem entrar. Aí a gente tinha que descer, por exemplo, uma calça jeans de alguém, um sapato de alguém, sabe? E é muito difícil todo esse processo, né? Algumas meninas relataram até mesmo, e aqui eu estou colocando os pontos fracos do programa mesmo, né? Temos pontos fortes, mas é importante a gente também alinhar isso. Algumas meninas que fizeram um programa lá embaixo, porque não tinha uma calça, não entraram em contato conosco, de repente ela chega com uma leg. Aí ela falou, olha, eu fiz um programa, R$20, R$30, comprei uma leg, subi. E para a gente ver também como é feito, né, esse processo dessa política que precisa ainda ser melhorado. Estar realmente em rua, beira de asfalto, porque em prédios como esse a gente sabe que as pessoas às vezes não têm uma documentação e não podem subir. Né? Então hoje, já estou acabando, hoje, né, no ano de 2025, o programa dá um salto de 4 equipamentos para 23 equipamentos, né? A gente tem um salto bem grande. A gente sai também de um aporte financeiro, e aí eu não tenho aqui como não falar disso, porque a gente não faz política pública sem esse aporte financeiro, sem a gente ter gestores que estejam ao nosso lado. A gente está falando hoje, né? Saímos de um aporte de 4 milhões, 5 milhões no ano de 2010, e hoje esse programa ele detém um financeiro de 30 milhões de reais. Né? E por que isso? A gente tem 23 equipamentos, cada equipamento desse trabalhando com uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, com advogados, psicólogos, assistentes sociais, coordenação, assessoria técnica, administrativa. Né? Então, assim, é um somatório, né, muito grande.
Além disso, temos também, né, os estagiários que chegaram já há 4 anos conosco. Hoje temos 56 estagiários da área de psicologia, do serviço social e do direito, trabalhando todos os dias conosco, carga horária de 20 horas. Recebe também uma bolsa auxílio, no valor de R$ 1.360. E foi muito importante, e é muito importante falar dessa coordenação de estágio, né? São várias coordenações dentro do programa, porque a gente entende que a academia é um ponto muito importante para estar dialogando também esse espaço do programa, né? Quando a gente faz o processo seletivo, e nesse momento está havendo um processo seletivo dentro do programa, né, para cargos de coordenações, a gente vê aí uma limitação muito grande, né, da sociedade civil, né, estarem preparadas para esse espaço. Então, assim, se não tem conhecimento básico, né, do movimento social, entender um pouco sobre política pública, é difícil estar dentro de um processo como esse. A gente está falando de cargos de coordenação, cargos técnicos. Então, assim, o bacana de ter estagiários é porque aquela pessoa que passou pelo quadro de estágio no direito, na psicologia, no serviço social, vai adquirir conhecimento, né, e vai ter um know-how para chegar, né, no quadro técnico logo depois e assumir essa vaga. E depois uma coordenação. E assim está sendo feito, né? Já indo para o final, gente, eu acho que é isso, né? É importante, eu tenho certeza que as minhas colegas da mesa vão tocar também na questão das conferências, né? A gente teve 3 conferências, uma no ano de 2008, outra no ano de 2011 e outra no ano de 2015. Depois de 10 anos, né, a gente está passando por um processo conferencial. E por que eu estou tocando nisso? Porque a conferência ela é startada também pelo Conselho Estadual LGBT, na qual eu estou como presidente do Conselho, né, Dianari faz parte da COI, Cláudio Nascimento é vice-presidente, a gente tem a mesa diretora. Mas, para além disso, esse ano será o último ano, olha que loucura, né? Que o poder público, né, que as instituições do governo do Estado vão fomentar, ou devem fomentar, essa conferência. Então, daqui a 4 anos, provavelmente, não haverá um aporte financeiro para as conferências. Se já está sendo difícil agora, né, um aporte de 950 mil, quase 1 milhão, que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos destinou para essas conferências, são 11 conferências que estão aqui, né, mais as conferências livres. Imagina daqui a 4 anos, sem recurso nenhum. A gente sabe que tem municípios que não apareceram para a conferência, né, Indianária? A gente teve agora na última conferência, em Angra, e Paraty, por exemplo, não mandou um servidor público. Ninguém. Como que a gente vai debater política pública desse município de Paraty? É uma cidade histórica, contemporânea, turística. Não foi ninguém. Movimento social foi um rapaz chamado Fernando, guarda municipal, que sofreu homofobia dentro da guarda municipal. Só ele. Só ele. E a gente com vagas da sociedade civil, também do poder público, e a gente teve que destinar essas vagas para outros municípios, né? Então é trágico o cenário, né? Então por isso que eu estou aqui mais uma vez falando também desse processo conferencial, porque a gente toca na questão da política, né? E da necessidade da gente discutir política. Agora é o momento. Houve um gap, um abismo de 10 anos, né? E a gente precisa, né, falar sobre, estar nesse momento no Rio de Janeiro, tocando essas conferências. Bom, é isso, estou aqui para maiores perguntas, estou bem à vontade aqui com vocês, eu já vejo daqui grandes amigos, estou aberto também para falar um pouco mais sobre o programa Rio Sem LGBTfobia. Eu acho que seria interessante, talvez, a gente, se vocês quiserem também, Hernani, eu preciso que você abra para a gente todo esse de 15 anos do programa, né, de dados, de alinhamento, porque nós que somos também fazemos parte também da academia, né, é importante a gente saber. Cris fez um trabalho brilhante conosco, né, eu abri a planilha lá e a gente pôde perceber quando foi inserido, por exemplo, né, as pessoas não binárias, quando foi inserido, né, se a gente quiser um recorte, né, de mulheres trans, mulheres travestis, negras. Então isso tudo a gente consegue fazer. E é graças a esse sistema de dados, né? Muitas pessoas relutam ainda, para que dados? Mas sem dados a gente não constrói política. E se a gente não tiver dado, a gente tem um dado, né, da falta dessa política, né? Então é isso. Tanto eu, pelo programa Rio Sem LGBTfobia, também pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
A Subsecretaria de Promoção, Defesas e Garantias, a qual eu faço parte também. Estou aqui à disposição de vocês. Lembrando que não só na pasta LGBT, mas também migração e refúgio, doenças raras, tolerância religiosa, racial, questões de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, tudo isso permeia essa Subsecretaria de Promoção, Defesas e Garantias. Né? E a gente sabe sobre a interseccionalidade, né, dessas pautas. Então, é pensar nesse programa como um todo, lembrando que quando a gente fala, estava falando aqui sobre a questão de cotas para essa conferência, né, e a gente vê o quanto, né, mulheres trans, negras, saem à frente, né, de homens brancos, cis, como eu, gay, né, e é importante isso, é fomentar isso, né, discutir isso. Né. Eu fiquei muito feliz de saber que aqui a gente tem cotas, né, para mulheres trans dentro das especializações, mestrados e doutorados. Porque lá de onde eu venho, Fiocruz, por exemplo, onde eu tenho feito, né, um curso de mestrado em profissionais da saúde, né, a gente não teve cota para mulheres trans. E eu briguei muito para que tivéssemos. Então, ainda é preciso discutir currículos dentro desses espaços, né? Talvez no UERJ, UFRJ, Fiocruz. E é isso. Muito obrigado pelo convite, estou aqui muito feliz de estar com vocês. Não, foi ótimo. Eu queria dizer que eu tenho pesquisado muito sobre o programa. Acho que vai ser muito importante também para a minha dissertação, já puxando sardinha para mim também. Obviamente. Então também vou também utilizar esse espaço para depois fazer perguntas, com certeza, se você quiser. Mas também fiquei pensando muito sobre esse processo de revitimização, né, que a gente sofre nesse espaço. Né? Tanto no processo violento que ocorre e essas revitimizações que acontecem, sejam no corpo da delegacia, seja nos espaços de família ou entre outras questões. E essa questão que você falou, acho que foi muito importante, de disputa de polarização, né, que você falou da Baixada. E é isso, como eu falei, sou de Bento Ribeiro, e eu acho que tem um debate ali muito pulsante, assim, da galera que eu estou mais próxima, que é, por exemplo, a fala do Complexo de Israel, que está passando por umas questões muito importantes, né? E aí não sei se todo mundo conhece o Complexo de Israel, mas basicamente é um conjunto de favelas que existe aqui no Rio de Janeiro, fica na zona norte do Rio de Janeiro, bem próximo à Avenida Brasil, mais próximo também da linha da Dutra. E dentro desse complexo, ele faz parte do terceiro comando público, é uma das facções, mas assim, tem umas especificidades ali, e elas são especificidades que estão muito ligadas à igreja da Pentecostal. Então eles se denominam Tropa do Arão, o Arão que é irmão de Moisés, então uma narrativa de terra prometida, de buscar terra prometida. Então, quando a gente anda nos bairros, tem muitas bíblias, muitas imagens de Moisés, muitas fixações sobre Moisés. E recentemente, ano passado, eles fecharam terreiros, né, de Umbanda e Candomblé, e também fecharam igrejas católicas, né, mas as principais foram, nos tempos, foram algumas capelas que foram fechadas, mas existe uma perseguição muito forte na população de LGBT+, existe uma perseguição muito forte das igrejas de matriz africana, e é importante a gente participar para poder dialogar sobre isso, né, e é isso, são realidades que muitas vezes não são vistas, porque a gente precisa dessa participação para poder estar dialogando sobre isso, para poder estar falando sobre isso. Acho importante mencionar essa participação nessas conferências, né? Eu acho que são primordiais para a gente poder pensar exatamente essas questões que estão batendo nessa população que está sofrendo por essa interseccionalidade, de viver em um ambiente favelado, mas também e é isso, imagina uma travesti negra, candomblessista vivendo dentro do Complexo de Israel, e tem todas as questões que vão sendo impedidas por esse corpo. Mas também não vou me estender. Tá ótimo. Foi me lembrando, as suas falas foram me lembrando das minhas vivências também. Mas eu queria também agora chamar para fala a Camila Marinho. 15 minutinhos também. Eu vou contar aqui, mas eu não vou ficar pressionando não, tá? Tá bom. Só dou um tipo. Tá bom. Boa tarde, gente. Queria agradecer primeiro ao convite do Cris. Obrigada, Cris. Soraya, que prazer revê-la aqui também. Eu também atualmente sou colaboradora da Casa das Pretas, né? Trabalho no movimento sindical de engenharia há mais de 15 anos, então a política pública de cidade faz parte do meu trabalho como comunicadora. E a gente sabe que nós, enquanto população LGBT, a gente já lida com o principal fator, que é a expulsão, né? Nos expulsam da casa e aí a gente vai parar onde?
nas ruas, nessa cidade que não é nada inclusiva. E aí eu quero dividir minha fala aqui em alguns espaços, em alguns momentos. Primeiro, para a gente pensar essa cidade. Hoje a gente vive aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um dos principais projetos aí ditos urbanos, que é o Reviver Centro, que ali faz o projeto, na realidade, de especulação imobiliária, sem um apoio efetivo à população que ali está. E, pelo contrário, a gente está vendo um processo de gentrificação, de expulsão, principalmente das trabalhadoras do SEDES, população LGBT, que ali transitam no centro, para favorecer justamente a especulação imobiliária. Então esse é um dos fatores que a gente precisa tensionar no campo da política pública de cidade e também no plano diretor. O quanto também o plano diretor das cidades está adequado às políticas públicas LGBTs. E aí como que a gente faz essa intersecção, né? A gente sempre pensa, como que a gente vai aliar direito à cidade, planejamento urbano com a política LGBT? O que é isso, né? Então, a gente tem algumas proposituras, legislações específicas da população LGBT que podem ser acopladas e transitadas tanto na Conferência das Cidades, tanto na Conferência LGBT. Vou dar um exemplo. Eu idealizei o projeto de lei Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio. Luana Barbosa, uma mulher negra, mãe, sapatona, periférica, trabalhadora, que foi brutalmente espancada por policiais militares em 2016, após ela reivindicar o seu direito de ser revistada por uma policial mulher. Mesmo ela levantando a blusa, expondo seus seios, eles a espancaram até a morte. Ela ainda estava viva e eles a levaram para a delegacia algemada e, em vez de levá-la para o hospital, ela foi para onde? Aquele corpo negro, sapatão, para uma delegacia. Se ela tivesse sido socorrida antes, seu direito à vida teria sido preservado. E aí esse projeto de lei, ele propõe o quê? Que o dia 13 de abril, que é o dia de seu falecimento, seja um dia de enfrentamento ao lesbocídio. E aí ele parte de uma lógica não punitivista, até porque a gente sabe que o STF já propõe a criminalização da LGBTfobia, parte de uma lógica pedagógica, propondo a ocupação da cidade, a partir de campanhas pedagógicas de enfrentamento ao lesbocídio, que a palavra lesbocídio apareça, porque isso é importante, essas campanhas na cidade e nos equipamentos públicos, de saúde, educação, ou seja, bibliotecas, postos de saúde, que isso esteja ali visível. Porque os nossos corpos, muitas vezes, por um lado, passam pela invisibilidade, na invisibilidade da política pública, mas, por outro lado, no campo da violência, está ali bem visível. Então, esse tipo de projeto de lei, por exemplo, é um projeto de lei que deve estar como proposta transversal a diversas conferências públicas. Um outro projeto que é fundamental também, e aí já é lei aqui no município do Rio de Janeiro, que é a Lei da Visibilidade Lésbica, que nós construímos com a vereadora Marielle Franco, que à época foi rejeitado por apenas 2 votos, incluindo o voto do atual governador Cláudio Castro, que subiu à tribuna e disse que a cidade do Rio de Janeiro não precisaria de uma data específica para as lésbicas. Embora seja lei, foi aprovado recentemente pela vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle, ele nunca foi implementado. E por quê? Não há orçamento público. E a gente sabe que a maior dificuldade, a Hernani sabe também, a maior dificuldade para a implementação da política pública LGBT é a falta de orçamento público. E o que esse projeto de lei propõe? O dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, seja incluído no calendário oficial da cidade. E como isso também? Também por meio de campanhas de ocupação da cidade. E não só a ocupação de cidade, como também a construção de memória coletiva. Porque quando a gente propõe um dia no calendário da cidade, a gente está desestabilizando e propondo um outro imaginário. Propondo um outro imaginário que não é para o dia do pão francês, o dia da marcha evangélica, o dia de Jesus Cristo, como, por exemplo, já está no calendário oficial da cidade. E sem qualquer oposição, praticamente. Então a gente quer construir um outro imaginário coletivo, um outro imaginário de cidade, que ultimamente aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que é uma cidade altamente militarizada, que propõe genocídio nas favelas e periferias, que atinge principalmente a população negra e população negra LGBTQIA+, periférica e favelada. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa também pensar em projetos de cidade que estejam comprometidos também com iluminação, para coibir as violências, mas que também estejam comprometidos com os locais de pegação. Por que não? A gente tem que enfrentar esse debate moral e sim defender os nossos espaços de socialização que também partem da pegação.
Sabe por quê? Porque as casas estão nos expulsando. Se a gente precisa de espaços privados ali para que a gente possa fazer pegação, é porque a gente está fugindo da violência. A gente não pode construir cidades que sejam cidades armário. É pelo contrário, a gente precisa de cidades que estejam cada vez mais visíveis e seguras para a população LGBTQIA+. Então, assim, a gente precisa enfrentar, por um lado, o debate moral que existe, tanto no campo da esquerda e principalmente no campo da extrema-direita, que a gente sabe que é esse campo conservador, e compreender que liberdade sexual precisa, sim, de visibilidade e precisa estar aliada a diversas políticas públicas. Os centros de cidadania, que ali vão ter a distribuição das camisinhas, do lubrificante, e também de formação aos agentes públicos de saúde e segurança pública. Porque de nada adianta se os agentes de segurança pública vão fazer exatamente esse processo que a Luna falou de revitimização, que vão ali de piorar a violência por meio da violência institucional. Então a gente precisa também que os concursos públicos estejam comprometidos com formação em direitos humanos, formação na política pública LGBTQIA+, e que a gente tenha uma leitura interseccional na realização, na formulação da política pública e principalmente na cobrança da destinação do orçamento público do Estado. E a gente sabe muito bem que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no Estado, foram mais de 16 bilhões, eu acho, para a segurança pública, para compra de arma e munição, para fazer operação na favela. E aí a gente vê os programas completamente sucateados. A gente vê que os nossos programas que são específicos da população LGBT, que precisam de muito mais orçamento e financiamento, a gente precisa fortalecer esses apoios. A gente vê as políticas para as mulheres negras praticamente zerada em orçamento. Então, uma das nossas bandeiras principais tem que ser também, nessas políticas públicas, de lutar por orçamento público. A gente quer apoio para enfrentar essa cidade armário que a gente não quer viver. Armário é sim estratégia de sobrevivência, porque a gente sabe que muitas vezes, quando anunciamos ali a orientação sexual e identidade de gênero, estaremos vulneráveis a estupro corretivo, no caso de mulheres lésbicas, homens trans, por exemplo, ou então mesmo ao assassinato. E aí, outro fator fundamental na política pública, que penso muito sobre isso, é a comunicação. E ali, quando idealizei o projeto de lei Luana Barbosa, eu era coordenadora da equipe de gênero, com a deputada estadual, a então deputada estadual Mônica Francisco, e ali a gente começou a fazer campanhas que era o seguinte, a fixação de cartazes nos equipamentos públicos, mas que estivessem explícitas e visíveis as palavras, por exemplo, lésbica, faça aqui o seu tratamento dental, faça aqui o seu preventivo. Homens trans, aqui a sua saúde é priorizada. A gente fazia esses projetos de lei para que essas palavras, a visibilidade dessas palavras, proporcionassem, por um lado, um ambiente acolhedor para a população LGBTQIA+, que é ali adentra, e que, por outro lado, tensionasse a formação dos agentes públicos, de alguma forma. Então, sempre pensar a visibilidade, quando a gente pensa a visibilidade, não é só close, é tensionamento, é formação política, né, é formação da política pública, e que a gente pense sobre isso. No caso das sapatonas, a gente tem um exemplo muito importante, que infelizmente não existe mais, que é o isoporzinho da Sapatão, como ocupação da cidade, né, que ocupava as praças públicas com isopor mesmo, e com uma caixa de som, proporcionando esse encontro das sapatonas pela cidade. Então, mas que muitas vezes foi ali criminalizado pela polícia militar, a gente sabe, pela guarda, porque ocupar a cidade não é um direito garantido para as pessoas, embora seja direito a ocupação, mas não é um direito garantido para determinados corpos, né? E a gente sabe muito bem disso. E a gente sabe que também não há acessibilidade. A gente acabou de passar pelo mês de junho, dia do orgulho LGBTQIA+, e aí eu estava no metrô e eu vi uma propaganda do metrô, né? Arco-íris, Mas o quanto o transporte público é efetivo e inclusivo para os nossos corpos LGBTQIA+. Quanto as mulheres trans e travestis conseguem adentrar, por exemplo, o vagão específico de mulheres? Ou quanto uma sapatão que não é lida conforme os padrões de feminilidade padrão consegue acessar também o vagão de mulheres e muitas vezes é expulsa daquele lugar? Ou o valor da passagem, minha gente, que é uma das mais caras do Brasil e que não permite mobilidade urbana.
Inclusive o Tribunal de Contas está forçando o Rio de Janeiro a diminuir o valor da passagem, que é um absurdo que a gente não tenha. Então, assim, ou quando a gente tem eventos como Lady Gaga, Parada LGBT, por que não existe tarifa zero? Porque é isso que a gente também quer. A gente quer tarifa zero para que a gente consiga circular e ter acessibilidade aos nossos espaços e aos eventos que ali estão dispostos para nós. E aí, deixa eu ver aqui. E a rua, a gente sabe que é na rua que nós, LGBTQIA+, construímos, fazemos e afirmamos as nossas identidades, que é no coletivo. E aí é por isso que a gente anda muitas vezes em bando, né, Indy? A gente anda em bando para se proteger, para se aliançar e também para lutar, para militar. E por isso a ocupação do espaço da cidade precisa ser cada vez mais problematizado, esgarçado, no sentido de romper realmente essa cidade armário. Eu nem vou botar a discussão do campo aqui, vou colocar só a discussão da cidade, para a gente pensar os programas aliados à moradia, assistência social, no enfrentamento à fome, na política de redução de danos, que a gente não vê praticamente os consultórios públicos de rua mesmo, que é disso que a gente precisa, os consultórios de rua. E aí eu quero, assim, elogiar muito o trabalho de uma organização que faz, que é o Pela Vida, que faz um trabalho fundamental aí de atendimento às pessoas com HIV e AIDS pela cidade. Isso, para mim, deveria ser política pública, sabe? De cada esquina ter esse tipo de política. E que a gente pense a cidade tanto no campo da circulação, da ocupação, da acessibilidade, mas também de afirmação e de disputa da memória coletiva. E aí, nesse campo da disputa da memória coletiva, eu quero falar um pouco sobre a minha dissertação, que é de mestrado, que eu fiz em Políticas Públicas em Direitos Humanos na UFRJ. O tema é Lésbicas e Vivências com Neuza das Dores, História, Memória e Luta Sapatão no Rio de Janeiro. Neuza das Dores, ela é, aos 81 anos, ela é idealizadora do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que originou o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Visibilidade Lésbica. E aí a minha dissertação parte dos diálogos que eu tenho com ela toda segunda-feira. Ela está acamada em casa, toda segunda-feira eu ia à casa dela e ainda vou. Continuo esse trabalho de memória, colaborando no processo de memória com a Casa das Pretas. Vou à casa dela, registro todos os relatos, e aí eu faço uma escolha metodológica de não usar o microfone para preservar gravador, para preservar a nossa intimidade ali, e também uma questão ética, porque ela sofreu também um derrame, que a memória ali traiçoeira em muitos momentos, e aí eu acabo absorvendo o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, que ela diz: quando a memória falha, aí vem a invenção. E não é uma invenção da mentira, é uma invenção de um outro imaginário possível, um imaginário que propõe um futuro sapatão negro, a partir desses diálogos que eu tenho com Neuza das Dores. E aí eu forjo alguns conceitos ali, que é a lesbo-escrevivência, lesbo-fabulação, nessa invenção de outro imaginário, e também da sapalogia, pensando também, né, um pensamento sapatão que organiza os saberes, os dizeres e o fazer sapatão em um outro modo de vida. A gente continua fazendo esse trabalho de memória justamente porque o trabalho de Neuza das Dores, assim como de muitas lésbicas negras, de muitas pessoas LGBTQIA+ negras, é apagado ao longo da militância. Então, eu faço toda essa discussão do apagamento, quais são os nomes que aparecem na história, quais são os nomes, corpos e fotografias que aparecem nos livros. Quando eu vou apurar todos os livros LGBTQIA+, sequer aparece o nome dela praticamente, ou uma foto dela, daquela mulher negra, gorda, de dreads, linda, sapatão, negra. Por que está tão apagado assim? E aí a gente tem que discutir isso como a gente está fazendo com as nossas pesquisas também. Como que a gente também, às vezes, isso, gente, é algo que vai acontecer, porque é uma escolha. Se a gente fala de algo realmente vai ficar apagado. Mas que a gente tensione e traga isso para nossas metodologias de pesquisa também, para que a gente pense sobre esses apagamentos, porque apaga a memória coletiva. E o que a gente traz à luz também, né? E aí, nesse sentido de construir um outro imaginário, eu também edito a revista Brejeiras, que é uma publicação feita por e para lésbicas, que ela foi lançada em abril de 2018, logo após o assassinato da vereadora Marielle Franco.
A primeira edição foi com a capa com a cantora Ellen Olério, uma sapatão negra, cantora, e a gente discute um pouco do que a gente passou na construção do 8 de março, que a gente escreveu a palavra lésbica na faixa e feministas vieram com a caneta vermelha, repetindo a história, né, como tragédia, riscando a palavra lésbicas da faixa. E aí a gente discute sobre a lesbofobia no movimento feminista nessa edição. Depois a gente faz uma segunda edição com a Mônica Belício na capa, falando sobre o apagamento do casamento, da relação, o que é família, quem é família, né? Ou queremos ou não esse lugar da família. Por que a gente precisa denominar família para acessar direitos? Eu não sou do Rio de Janeiro, por exemplo. Se eu ficar doente, hoje eu sou divorciada, já fui casada no papel. Mas se eu ficar doente, por exemplo, for internada, Índia, que é minha amiga, não pode ir ao hospital. Uma amiga nossa recentemente faleceu, ficou dias e dias no ML, porque a amiga com quem ela morava há mais de 10 anos sequer podia reconhecer seu corpo. Ou seja, nós não temos o direito nem de ter os nossos corpos velados, chorados e lamentados. E aí, na terceira edição, a gente fala sobre lésbicas na política, que já é a ascensão da extrema-direita, com o Bolsonaro. A gente fala, elas sim, lésbicas na política. A gente entrevista a Jurema Werneck, presidente da Anistia Internacional. Entrevistamos a Sahar Vardi, que é uma ativista sapatão israelense, mas é contra o genocídio na Palestina. Então ela foi presa, inclusive, por se recusar a servir o exército israelense e também por fazer manifestações em favor da Palestina. E ela veio ao Brasil no Julho Negro e nos deu essa entrevista. E fazemos entrevistas com diferentes parlamentares, mas também ativistas, poetas, trabalhadoras, entendendo que a política a gente faz no dia a dia e faz, inclusive, até na hora da gente contabilizar o orçamento em casa para ver se a comida vai dar para todo mundo. Política se faz assim. E aí, a próxima edição a gente faz sobre lésbicas na música, cuja capa vem com Zélia Duncan e Marina Iris. Também entrevistamos Bia Ferreira, falando sobre cotas e várias coisas. E agora, essa próxima edição, que é a sexta, a gente vai falar sobre gatas sapas extraordinárias, 50 mais, lesbianidade, 50 mais. E eu vou revelar em primeira mão a nossa capa, que já está praticamente pronta, com todas as entrevistas. Teremos a cantora Simone, a cantora Cátia de França, Verônica Bonfim e Ana Costa, que serão as nossas capas. Sem contar uma entrevista exclusiva com a teórica feminista Oti Curiel. Então, preparem-se, a gente vai lançar na Flip, em Paraty, quem estiver na Flip, na Casa Queer, vamos lançar lá e depois vamos fazer uma série de lançamentos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também. E aí a revista surge justamente para tensionar a memória, propor outros imaginários e também, principalmente, construir redes de solidariedade entre as mulheres lésbicas. A gente tem um Classe Sapa, que é um classificado que as sapatonas mandam os seus classificados gratuitamente, a gente publica gratuitamente, ou seja, tem pedreira, tem comunicadora, tem revisora, tem tudo, e aí vão criando-se redes de solidariedade, também muito rebuceteiro, né? Porque aí a pegação rola. Por isso que eu falo que a gente tem que enfrentar muito esse debate moral, porque a pegação faz parte da nossa vivência. E da vivência dos héteros também, só que eles não assumem, a gente assume. E aí, assim, a gente vai construindo isso, tem astrologia, tem gastronomia, porque sapatão adora um signo, né? E eu escrevo gastronomia porque eu sou taurina. Tudo que eu escrevi a quarta capa do livro da Índia, depois comprem. E aí a revista Brejeiras tem esse objetivo. E ela também não é uma invenção, não é algo que vem de agora. Ela vem de passos que vem de longe, numa inspiração ao Xana com Xana, que foi um boletim que surgiu na época da ditadura civil-militar, de sapatonas que rompem com o movimento gay à época, né? Que elas faziam parte do Lampião da Esquina, no jornal também homossexual. Falo homossexual porque a época era essa palavra, né? E elas rompem e fazem o seu jornal porque elas estão tensionando questões feministas. E elas faziam esse jornal justamente para isso também. Elas publicavam ali no jornal os locais de encontro, faziam-se os encontros, que eram também de pegação, mas também de organização política. Elas se organizavam politicamente por meio da publicação, tendo a comunicação como instrumento de organização coletiva e de disputa política ali. Então a Brejeiras também é para isso, por isso que a gente circula com a revista em debates, rodas de conversa nas universidades, sindicatos, favelas, periferias, em todos os espaços,
como esse movimento de disputa política, de formação e organização coletiva, pensando a construção de um novo mundo, né? A construção de um mundo que seja comprometido com justiça, solidariedade radical, outros imaginários, porque eu acho que o que está faltando para a gente hoje, gente, é utopia, porque a gente passou anos agora tão duros, difíceis, de pandemia, de Bolsonaro, de extrema-direita, ainda passamos com discurso de ódio, com fake news, mas a gente precisa acreditar nesse outro imaginário que é de utopia, sim, propor uma utopia que seja LGBT até mais, colorida, feliz, de felicidade, defender sim a felicidade, a alegria e uma outra vida possível. Obrigada. Não, eu fiquei... Ai, muitas coisas. Mas eu fiz até algumas anotações aqui para depois também conversar. Eu gosto de alugar os outros, para ver se resolve um pouco vocês, tá? Não estranhem. Mas eu fiquei pensando muito também sobre essa questão de política como oferta e demanda, né? Tanto sobre essa questão do orçamento, mas eu comecei recentemente a trabalhar com o MEJA e a gente tem uma dificuldade de ver a política pública do MEJA, por exemplo, como uma política completamente diferente de uma política de ensino médio para adolescentes. Então, começaram a fechar diversas turmas de EJA e porque não tem demanda. Não tem demanda. E a gente fala, mas peraí, não é que não tem demanda, mas essa política pública tem que ser pensada para a pessoa que ela vai ser necessária. Então, a gente está falando de pessoas que às vezes não conseguem, assim, eu tenho a minha avó, ela é analfabeta funcional, né? E é isso, a minha avó, eu já falei para ela um dia, né, assim, muito tempo atrás, vamos se inscrever no EJA, ela, sim. Para ela é uma coisa muito ideal, ela não quer se colocar nesse lugar, se sente muito inferior, né? Então, pensar em cada uma dessas questões que ali estão presentes no ensino de jovens e adultos é pensar na política pública, né? Não uma política pública de vou abrir uma turma de gente, eu vou colocar um cartaz aqui na porta, mas é para quem essa política? Então tem que ser pensada para que essa política está sendo feita. Se é para uma pessoa que, enfim, está se sentindo inferiorizada em casa, que muitas vezes acha que não pode sair de casa porque não consegue escrever o próprio nome, tem vergonha de uma outra pessoa para escrever esse nome, que não consegue ir no banco, que se sente muito inferiorizada. Então é isso, né? Pensar na política pública sendo feita para essas pessoas. E aí fiquei pensando nisso para pensar exatamente como a política que às vezes tem que ser acolhimento, né? Ela é muito focada apenas nessa procura, né? E eu acho que com a política LGBTQIA+, ela às vezes acaba não fugindo muito desse conceito. E uma outra questão também é de ser vista como uma pauta secundária, né? Então é o depois, né? Isso aqui a gente deixa para depois. Isso aqui é identitarismo. Isso aqui é identitarismo, a gente não precisa falar agora quais são os problemas estruturais. Então isso aqui não é estrutural, isso aqui não é. Agora tem até um novo termo que é a agenda woke. Então isso aqui é woke, que é tipo não sei nem como é que eu vou traduzir, mas a agenda woke é. Isso, isso aqui é muito identitário. Então assim, a gente não precisa discutir isso agora. Vamos deixar isso para depois, isso aqui não é relevante. E agora já criou esse termo de agenda woke. Então aí até nos leva a pensar o que a gente pode falar então, né? Então a gente, enquanto uma travesti negra, eu só posso falar sobre travestilidades negras, porque é isso, eu sou professora de segurança pública, mas raramente alguém vai me chamar para falar só sobre segurança pública. Então eu sou uma travesti negra e tenho que falar sobre travestilidade negra. Aí se eu falo é de woke, é identitarismo demais. O que eu posso falar, né? O que a gente pode sonhar? E isso que eu estou falando aqui para falar só as principais mazelas, né? Como você falou, de você ser feliz, né? Buscar felicidade. Acho que isso é um outro debate também, que a gente também isso, são tantas lutas basilares que a gente às vezes esquece de sorrir, de ser feliz, de buscar por questões que não são apenas aquelas que são muito demandadas, mas que infelizmente a gente precisa lutar por elas. Enfim, aí eu escrevi outras coisas, mas eu não posso falar. E também essa parte do transporte público, que eu acho muito interessante, também já fiz quando eu era da igreja, eu fiz uma vez eu era da igreja, gente, mas eu era muito travestizona. A igreja de shortinho era uma loucura. E eu era coordenadora, tinha a chave da igreja, e uma vez eles fez uma dinâmica de botar um marco do vídeo dele e falar onde essas pessoas se sentiam confortáveis, bem, né, pensando no direito da cidade. Eu estava no início da graduação, estava me sentindo super educadora. E aí o transporte público foi um lugar que as pessoas falavam que se sentiam muito mal, que não conseguiam andar sozinhas, principalmente as mulheres lésbicas,
e aí histórias contadas ali. Então, mas é isso, né? Parece que quando a gente fala sobre população LGBTQIA+, parece que isso aqui não encaixa no transporte público, não se encaixa na mobilidade, se encaixa assim, se encaixa muito. A gente está mostrando como se encaixa, né? Então, esse debate é muito importante. Não vamos estender mais. Essa palavra que eu tenho. Boa tarde. Sou internada em Siqueira, e se não queira também. Então, sobre isso, eu acho que eu vou pegar o gancho do transporte público para falar que no transporte público, como as mulheres cisgêneras, né, heterossexuais já são violentadas, né, já se sentem inseguras, né, então eu imagino que se soma a mulheres lésbicas, a pessoas trans nesse mesmo transporte, né, mesmo a homens gays quando são reconhecidos enquanto homens gays, né, porque a gente entende que as discriminações, quando elas começam, né, as mulheres cisgêneras são discriminadas, né, como um gênero, né, inferior, como um gênero subalterno do homem, né, que antes eram vistas como homem invertido, né, e depois passam pela designação de mulheres, então começam a serem discriminadas, e todas as discriminações, aí tudo aquilo que não é mulher também é discriminado. Então, se você também não é homem, então você não entra na regra das masculinidades, você também é discriminado. Então aí entram os gays, as lésbicas, as pessoas trans, as discriminações ali todas juntas. Né? Hoje em dia que é usada, né, a agenda, justamente a agenda woke, porque na realidade a agenda woke é a nossa agenda, né, das pautas identitárias, né, e eles usam então os nomes para criarem as agendas anti-woke. Né? Se vocês pensam que, vocês imaginam, né, que no mundo, segundo a ONU, seriam necessários 6 bilhões e 500 milhões de dólares para acabar com a fome no mundo, e eles gastam 65 bilhões de dólares em uma agenda anti-trans, anti-LGBTQIAP+. Então, por aí vocês veem a percepção dessas pessoas. E quando a gente fala justamente do complexo de Israel, né, a desconexão deles também com o mundo, né, porque se você pensa que Israel não pode nem ser cristão, né, eles não são a favor dos cristãos. Você pode existir enquanto cristão já. Quando você pega Irã, por exemplo, tantas pessoas trans, que ainda tem uma questão ali que é violenta, mas podem existir através do Estado teocrático, né? E também as outras religiões que podem existir no Irã, por exemplo, o direito dos judeus ao culto, né, pode ter templos, inclusive, que não podem nem ser invadidos nem nada, mesmo agora nessa situação de guerra. Né? Então o desconhecimento dessa galera toda, né, a gente faz políticas públicas em favelas também, a gente sabe com quem a gente precisa dialogar, né? Então, recentemente, inclusive, a gente brincou com a questão da morte do Papa, né, que também foi assassinado um dos traficantes da Maré, que era, de certa maneira, parceiro, né, porque ele saía também com pessoas trans, e, de certa maneira, ele tinha uma abertura para a comunidade LGBTQIA+, ainda mais a gente trabalhava no Detran, escolas de divinos, então, é aquilo, a gente não entra em território sem dialogar com quem comanda território, a gente não adianta ter essa inocência de que, vou entrar, vou fazer, não quero saber, deixa eu conversar com o chefe do tráfico, o tráfico vai ter que dialogar. Eles sabem que você está ali, eles sabem que eles têm, e inclusive para a tua própria proteção, entendeu? É para quando você chega, justamente, que quando eu chegava na entrada da Maré, eles já avisavam que eu estava entrando, então eu já me perdi com um caminhão de cestas básicas da Maré, e eles mandavam, inclusive, o que eu chamo de batedores de moto, irem acompanhando o caminhão até o local para que a gente encontrasse o caminho certo, para que nada acontecesse. Então não tem como você não dialogar. E como ele foi assassinado, a gente falava, e o conclave da Maré vai sair quando? Vai ter um novo chefe, né? Agora já soubemos, inclusive, que já teve o conclave e o novo chefe já chamou para uma reunião. Eu nunca vou, né? Que eu falo, eu não posso porque não pode vazar uma foto minha, né? Numa reunião com eles. Né? A pessoa que vai na reunião, ela vai na reunião e leva tanto as minhas propostas quanto traz o que eles decidiram, né? Então agora vai ter o novo conclave, agora na Maré já teve, já subiu o novo Papa. E aí tem isso. E aí tem isso também, né? Tipo, Gilmara tem o equipamento, né, de cidadania, né, o centro comunitário, do outro lado, né, na Nova Holanda, que não pode daí fazer as mesmas políticas públicas na Baixa do Sapateiro, por questões de território. Então entender também essa territorialidade, né? Bento Ribeiro eu conheço porque eu tive um ex-marido de Bento Ribeiro, e aí eu descobri que o Xuxa era de lá também, então antes de Ronaldo tudo eu descobri Xuxa e um ex-marido, ele sempre vinha para o Natal passar com a família, ele falava Bento Ribeiro,
Inclusive estava no sobrenome dele também, que era Carlos Antônio Ribeiro. O meu também tá, meu Deus. Pois é, a família, gente. É uma sobrinha já perdida, e aí, ex-sobrinha, e aí, então assim, o quanto esses lugares, né, são violentos, né? E quando a gente fala das igrejas, né, realmente, né, eu venho de família evangélica, né, então quando as pessoas falam mas na Bíblia é isso, na Bíblia é aquilo, meu atual marido, inclusive pessoa de estimação, outro dia lançou uma frase de um filósofo, eu não vou lembrar agora o filósofo, e eu falei bem assim, mas onde você leu isso? Ele tá na Bíblia. Eu falei, não tá não. Eu li a Bíblia, querido. Eu fiz Olimpíadas de quem lia mais rápido. Meus irmãos, não tá na Bíblia, mas é de um filósofo, mas na Bíblia não tá. Eu falei, tá vendo como vocês cristãos são? Vocês mal conhecem o livro da religião de vocês, porque vocês não leem. Eu li muito, aí quando eu começo a falar as coisas pelo de Deus, aí ele fala, nossa, como é que você fala uma coisa dessa? Eu falei, mas a gente estava falando sobre incesto. Eu falei, mas querido, eu quero saber porque se o criacionismo fala que veio tudo de Adão e Eva só tiveram 3 filhos homens. Não tem 4 homens aí no caso, com o pai incluído, preparam para ter tanto filho assim. Depois, imagina, cada gravidez de Eva de 9 meses, se a gente for contar, levaria séculos para povoar a terra. Sabe? Então, assim, é uma questão criativa. É uma paredeira, né? Saía tudo, É uma paredeira. assim, saía tudo, entrava todo. Saía tudo, ela tinha sextuplos, né, a cada vez, só se fosse isso. Mas porque tem essas questões, quando a gente fala. Mas quando a gente fala das igrejas também, em áreas periféricas, né, nas favelas, né, periferias, né, eu moro em Santíssimo, né, apesar de grande sempre consigo ir para casa, né, mas eu moro em Santíssimo, o meu endereço postal é dado como Santíssimo, né, a gente precisa pensar o quanto as igrejas são acolhedoras, né, porque você imagina que os pais de família, né, mãe, pai de família, né, que trabalham o dia inteiro, né, eles são vistos pelo Estado como mão de obra descartável, né? São humilhados por patrões, passam assédio de várias maneiras, né, no trabalho. Depois transporte público, horas no transporte